Galera, após Tokugawa chamar os lutadores que presenciaram a partida de Musashi, ele mostrou para eles que o corpo do espadachim lendário ainda estava em seus domínios, podendo ou não trazê-lo de volta à vida. Porém, depois que isso ocorre, ele se vira para Baki e pergunta se ele tinha um minutinho. Eles entravam num corredor e Baki o seguia em silêncio, até que Tokugawa dizia: "E se o ogro, ou melhor, Yujiro-hama fosse agarrar um pedaço de carvão e apertasse com toda a sua força, aplicando uma pressão astronômica, com sua força que pode ser considerada mítica? Imagino que se ele fizesse isso, o carvão seria transformado em diamante." Baki escutava aquele papo estranho, repentino, e dizia: "Isso é mítico demais para ser real. Porém, de fato, sendo quem ele é, talvez Yujiro-hama realmente pudesse fazer isso. Ele tem esse tipo de aura sobre ele que indica que ele consegue." Eles paravam em volta de uma mesa e lá tinha um pano com um minério. E Baki questionava o que era aquilo, e Tokugawa perguntava: "O que aparenta ser para você?" O campeão dizia: "Uma pedra, certo?" E Tokugawa começava a contar: "Baki, isso aqui não é um mito. O que você tá vendo é um diamante criado por Sukune." Baki olhava e dizia: "Sukune?" Ele continuava observando a pedra e ele dizia: "Você não está querendo dizer nome no Sukune?" E Tokugawa continuava: Então você conhece de quem estamos falando. Aquele das origens do sumô, certo?" E Baki continuava: "A luta oficial de mãos nuas mais antiga do Japão. E nome no Sukune foi o grande vencedor." Tokugawa dizia que se o campeão já sabia disso, muita explicação seria poupada. E sim, de fato, se tratava desse nome no Sukune. Baki o interrompia e dizia: "Velhote, estamos falando de outro clone?" Tokugawa olhava com desprezo e mudava de assunto. Ele nem queria responder sobre o clone. "Isso aqui na minha frente, anteriormente era carvão." E Baki questionava: "Era?" E Tokugawa continuava: "Era carvão comum, mas Sukune, com sua força monstruosa e incomparável, agarrou o minério e o transformou em um diamante." Baki duvidava daquelas palavras, tal coisa não devia ser possível, e nos era mostrado Sukune primeiro, apertando o minério, e Tokugawa explicava: "Ele agarrou o carvão com sua mão gigante. Ela escondia o pedaço de carvão que tinha o tamanho de uma maçã. Com isso, sua superfície escura deu origem a um brilho inquestionável. O diamante surgiu de forma parcial, mas graças à sua força de pressão inigualável, ele transformou parte daquele carvão em diamante." Baki olhava para o minério à sua frente e questionava: "Parcial? Mas tudo aqui é diamante." E Tokugawa explicava: "Esses 200 gramas foram transformados em 1000 quilates, mas isso ocorreu graças ao segundo nome no Sukune." Baki absorvia a informação, sabendo que agora tinha um segundo nome no Sukune, e Tokugawa continuava: "Cerca de 2000 anos atrás, depois do primeiro, ao todo deu 272 gerações de sucessores de Sukune. E cada Sukune agarrou esse pedaço de carvão, porém ele permaneceu inalterado. Eu não preciso repetir, mas a diamantificação não foi além nem um pouco." E aqui, galera, já quebra aquela teoria que muita gente fala que o Sukune só conseguiu transformar o carvão em diamante porque 272 Sukunes apertaram também e aos poucos foram transformando ele em diamante. O próprio Tokugawa fala que não aconteceu isso e ele faz questão de repetir. Porém, vamos continuar. Com isso, eventualmente, um broto surgiu na antiguidade. Com o tempo, esse broto deu origem a uma árvore jovem. Ela amadureceu e se tornou uma grande árvore, se alastrou pelos arredores e finalmente tornou-se o território conhecido como a Árvore Sagrada. Era como se tal árvore acompanhasse o crescimento das coisas em todos esses anos, e junto disso, atualmente, um certo jovem está passando por um amadurecimento surpreendente. Tudo isso começou no dia da cerimônia. Lá os monges oravam e um colosso de 2 metros se ergueu. Ele caminhou até o altar.
Depois de juntar suas mãos em oração por algum tempo, ele estendeu sua mão para o consagrado Goshintai. Ele agarrou o carvão, transformado parcialmente em diamante pelo primeiro nome no Sukune. E a cena, galera, cortava para um monge. Seu nome era Koiki Saimei. Ele tinha 26 anos de idade e ele contava dando risadas. Foi uma maravilha o que aconteceu lá. Era do tamanho de uma maçã grande e a sua mão o escondeu como se estivesse apertando uma esponja. A cena voltava pro presente e Tokugawa continuava contando pro Baki. O carvão é frágil, ele se desfaz facilmente. Porém, em torno daquele pedaço de carvão, com sua força de aperto extremamente absurda, ele cerrou seu punho e ficou apertando, até que finalmente ele transformou o carvão frágil no material mais duro da Terra. Baki ficava pensativo, um pouco incrédulo com a situação, e Tokugawa continuava. Foi aí que o segundo nome no Sukune finalmente nasceu. E nessa hora, o narrador começava a contar. Rikishi é descrito como um homem poderoso, mas saibam que essa é uma grande afirmação que fazem sobre os sumotores, os lutadores de sumô. Mas me diga, o quão forte vocês acham que os Rikishis são? O quão forte eles são se forem comparados com uma pessoa comum? E se eles forem comparados com um artista marcial vindo de outra modalidade, o quão forte eles são? Nós já vimos o quão forte eles são quando eles se testaram contra outras modalidades dentro de um ringue. E eles tiveram resultados terríveis, mas eles não eram Rikishis, eles eram ex-Rikishis. Todos fora de forma, aposentados de sua função. E aqui, galera, apesar do narrador não dizer, me permitam explicar um pouquinho para vocês. Ele está se referindo a Taro Akebono, um Rikishi que alcançou o grau máximo do sumô, se consagrando eventualmente como Yokozuna. No seu auge, ele atacava com uma força invejável, seus tapas eram incríveis. Quando iam pra luta agarrada, seus oponentes se deparavam com uma força absurda, 233 quilos, 2,3 metros de altura, um cara de fato monstruoso. Porém, Akebono não repetiu sua carreira impressionante contra lutadores de outras modalidades. Com 13 lutas, 12 derrotas e uma vitória, Akebono, um Yokozuna aposentado, é tido como chacota por muitos praticantes de artes marciais. Porém, me permitam sair um pouco do mundo dos mangás e dar um panorama um pouquinho diferente para vocês. Mesmo aposentado dos ringues do sumô, Akebono enfrentou expoentes do MMA na época como Bob Sapp, um dos homens mais fortes em termos de força bruta que a modalidade já viu. De fato, muitos lutadores, praticantes de artes marciais, consideram Bob Sapp uma piada, porque ele não é técnico, ele só é um cara muito forte. Porém, galera, deixa eu explicar um pouquinho melhor para vocês. O Akebono, mesmo aposentado, era claramente mais forte que Bob Sapp. Um lutador, como eu disse, que em termos técnicos é fraco, porém em força bruta ele era praticamente imparável. Todos os lutadores que enfrentavam Bob Sapp sabiam que eles deveriam evitar o máximo de golpes possíveis do gigante estadunidense. Porém, contra Akebono, o ex-lutador de sumô avançava sem parar e colocava Bob Sapp contra o corner. Só que aqui, galera, é um lutador que se dedicou ao sumô sua vida inteira. Obviamente, ele não teria sucesso no decorrer de uma luta longa. Seu condicionamento era fraco. Afinal, é como o narrador de Baki diz, um lutador de sumô se dedica a vida inteira aos seus 10 segundos. E nesse tempo, ele é de fato um monstro. Eventualmente, Akebono migrou para o mundo do wrestling profissional. Após uma luta no Japão, ele começou a se sentir mal, ele foi até o seu hotel com dores no peito e no dia seguinte, ainda com dores, o Akebono, sem ajuda nenhuma, foi dirigindo até um hospital. Ao chegar lá, ele foi tratado e eventualmente ele teve uma parada cardíaca de 37 minutos. Porém, o gigante não morreu e eventualmente ele saiu do coma. Então, não tenham dúvidas que esse Rikishi é um monstro. Eu vejo muita gente debochando do sumô aqui nos comentários e isso me deixa um pouco chateado. É uma modalidade incrível que o Itagaki faz questão de valorizar.
Baki, antes de tudo, é um mangá sobre artes marciais, que valoriza os praticantes de qualquer modalidade. Mas enfim, vamos continuar com o mangá. Me desculpem ter saído um pouco do tema do vídeo, porém eu achei que foi necessário adicionar esse ponto. Vamos lá, o narrador continuava contando. A diferença entre um Rikishi e outros lutadores do Pro Wrestling é substancial. Afinal, as lutas do sumô são curtas, elas duram em média 10 segundos. Em raros casos, vemos alguma partida passando de 1 minuto. Vamos comparar isso ao boxe, onde temos 12 rodadas de 3 minutos contra 10 segundos do sumô. Em partidas de kickboxing, temos em média 10 a 15 minutos. De MMA, 15 a 25 minutos. E tudo isso contra os 10 segundos do sumô. Essa brevidade de tempo é um mundo à parte. Sabemos, graças às corridas de atletismo, que um humano pode correr com força e velocidade máxima, mantendo o ritmo por 10 a 20 segundos. Então, voltamos para o sumô, onde as habilidades de um Rikishi, junto da sua massa muscular, gordura corporal, flexibilidade, suas funções cardíacas e pulmonares, tudo isso foi construído uma vida inteira para esses 10 segundos ou um pouco mais. Nesses 10 segundos, o máximo deles é posto em xeque. Mas vamos lá, digamos que um campeão de MMA enfrenta um Rikishi, ambos de mãos nuas. Esse lutador irá enfrentar um Rikishi preparado para ser golpeado. E durante os 10 segundos de um Rikishi, será que os chutes baixos de um lutador de MMA parariam um lutador bem treinado vindo do sumô? Seu contragolpe poderia derrubar um Rikishi nesses 10 segundos? Com sua investida rápida nas pernas, ele poderia derrubar um lutador de sumô? E o narrador continuava explicando, agora numa arena de treino do sumô. Tudo isso é um ritual shintoísta. Vocês sabem por que os Rikishis não têm abdômen definido? Ou por que eles não correm por longas distâncias? Por que será que eles comem tanta comida? Por que em suas lutas não existe um sinal de partida? Por que não usam sapatos de qualidade para lutar? Tudo que acontece ali pode ser considerado uma misteriosa selva redonda. Vamos pesquisar a carne de um Rikishi, cavar o mistério por trás de sua gordura corporal. E quando tudo isso for tirado da nossa frente e conseguirmos olhar para os seus músculos, iremos entender o significado de os Rikishis serem considerados homens poderosos. Ah, como eu gostaria de abrir o conteúdo por detrás desses 10 segundos. O vídeo vai ficando por aqui, galera. Se vocês curtiram, deixem um like. Caso não sejam inscritos, por favor, se inscrevam no canal se for do seu interesse. Segue a gente lá no Instagram e é isso aí. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.